Olá meninos, olá meninas, tudo bem? Espero que estejam tudo tranquilo com vocês. Vamos para o nosso segundo plano de aula sobre a Grécia Antiga. Esse plano de aula está sendo desenvolvido junto com a professora Maria, porque a arte fundamenta todo o pensamento da Grécia Antiga. Os gregos são considerados a civilização mais clássica da antiguidade. E o que é clássico? Clássico é aquele pensamento que vai e volta, e todo mundo gosta, pratica, observa, segue. Então, os gregos e posteriormente os romanos, mas nesse quesito artístico, produção cultural, os romanos mais copiam do que produzem. Os gregos são o povo que, apesar de ter uma organização muitas vezes centrada no conservadorismo, foram os gregos que desenvolveram os grandes artísticos. Foram os gregos que pensaram a questão do belo, a questão do sublime, aquilo que está relacionado muitas vezes a quê? A produção divina. Por quê? Porque são os gregos que começam a desenvolver uma ideia de que é possível os homens chegarem próximos aos deuses. Através do quê? Através da perfeição, e da perfeição artística. Independente se você pegar o estilo arquitetônico, a escultura, o teatro, a produção dos gregos, ela visa sempre mostrar a sensibilidade, aquilo que há mais perfeito no mundo. É claro que o pensamento grego, ele tinha uma relação muito próxima com o divino. E eles também tinham a ideia de que jamais poderia chegar à perfeição do divino. Mas era essencial que o ser humano buscasse o quê? Chegar o mais próximo da perfeição dos deuses. Então a mitologia tem uma influência muito grande na produção artística. Além da mitologia, nós vamos ter a filosofia. A filosofia que rompe com aquela tradição do pensar. Mas observe bem, o professor não está dizendo que a filosofia rompeu com os mitos. Ela apenas separou, até porque se o indivíduo na Grécia Antiga negasse a existência dos deuses, ele poderia sofrer sérias consequências. A religião é a base do pensamento grego. Uma elite que domina muito bem. Mas a filosofia, ela traz o quê? Ela traz os questionamentos. E esses questionamentos, eles são elaborados a partir do quê? A partir da racionalidade. Então, observe se num primeiro momento a arte sofreu uma influência bastante mitológica. No segundo momento, ela passa por um período de contestação de uma realidade. O que se busca com a arte? Exatamente a ideia de que é possível o ser humano racionalmente chegar à perfeição. Muito desse desenvolvimento todo do pensamento filosófico está diretamente ligado à cidade de Atenas. Porque, embora a Grécia, fosse um conjunto de diversas cidades-estados, no campo da produção artística filosófica, Atenas foi fundamental. Os grandes artistas, assim como os grandes filósofos, viveram em Atenas. E lá eles desenvolveram formas de expressar aquilo que havia mais maravilhoso no ser humano. A contemplação do belo e do sublime. Muitas vezes,
quando o professor fala no belo, não necessariamente tem que ser aquilo que é visível e contempla a todos através dos olhos. O teatro, por exemplo, foi uma expressão artística que serviu muitas vezes para mostrar ao povo a tragédia. Aristóteles, um dos grandes filósofos, junto com Platão e Sócrates, ele dizia que o teatro tinha a capacidade da catarse, da transformação do indivíduo. Mesmo aqueles momentos mais ruins da vida, eles serviriam de quê? Eles serviriam de modelos para que você pensasse e se transformasse a vida, porque catarse significa transformação. Então, observe aqui com o professor. Vamos pegar aquilo que os gregos nos ensinaram através do pensamento artístico e filosófico e observar que, mesmo nesse momento de pandemia em que nós estamos com situações adversas, nós temos que aprender e transformar. Os momentos mais difíceis da vida do indivíduo pode ser aquele momento que nós temos mais condição de transformação. Aquele bloco que muitas vezes o escultor consegue perceber beleza naquilo que nós, às vezes, não conseguimos perceber. Muitas vezes o indivíduo não consegue perceber na arte todo o detalhe, a riqueza de detalhes. Assim como não... Muitas vezes nós não conseguimos perceber que nessa doença, nesse processo de transformação, nesse processo em que se encontramos todos um longe dos outros, muitas vezes sem poder dar um abraço, sem poder conversar. Vamos pegar essa catarse que Aristóteles nos dizia que é possível e fazer com que aprendamos. E muito mais do que isso, transformamos. No material escrito que vocês vão receber em anexo, vocês vão ver um detalhamento das principais obras. Observem bem o que a professora Maria trabalhou com vocês, a resolução dos exercícios, e nós temos um processo avaliativo, questões de VOF sobre as características da arte na Grécia. Fundamentais para compreender. Beijo no coração de vocês. Espero que daqui a uns dias possamos observar as dificuldades e o que aprendemos para transformar. Até mais.